Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, agora pontualmente 18 horas, horário de Brasília. E nós vamos começando aqui mais um Plantão do Evangelho no Lar e vamos pedindo licença a você para entrar aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, não importa, onde quer que você se esteja, onde quer você esteja, né, melhor dizendo, nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí ao longo de 40 e poucos minutos, os próximos 40 e poucos minutos, estudando mais um trecho desta obra monumental que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essa noite, você que está acostumado a acompanhar o programa, muitas vezes de livro, melhor dizendo, em mãos, né? Abre lá no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, né? E vamos estudar essa noite o item 8 e o item 9 e o item 10, se der tempo, e eu quero crer que dará. Não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Olha, tem que arrumar, né? Um livro excepcional que a gente tem que ter próximo da gente, afinal de contas, é a moral do Cristo, muito bem explicada pelos espíritos superiores, né? Através do maestro Allan Kardec, quando retira, principalmente dos 4 evangelhos, e submete os trechos destes 4 evangelhos à análise dos espíritos superiores, algo que nos trouxe explicações muito interessantes, né? E que, da maior parte das vezes, não eram conhecidas, uma vez que Jesus falou muito por parábolas, né? E algumas vezes essas parábolas apresentavam até uma certa estranheza, que é exatamente o caso dessa noite, né? A parábola da figueira que secou. Mas antes de qualquer coisa, vamos dando o nosso boa noite à nossa querida amiga, irmã Ercília, que está nos acompanhando. Você está na Sibéria, Ercília? Olha, não é bem na Sibéria, mas é bem pertinho. É ali do lado. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Muita alegria de estarmos juntos mais uma vez. Muito bem. E você sabe, esse programa é um programa que é feito para buscarmos aquela conexão com a espiritualidade amiga, né? A conexão tão necessária para que tenhamos a nossa vida, a nossa residência, os nossos negócios, o mais harmonizado possível, principalmente a partir da nossa transformação. Uma vez que nós nos transformamos naturalmente, o mundo à nossa volta vai se transformando também. E para que nós possamos fazer esta conexão com o Wi-Fi de Jesus, é importantíssimo que possamos começar esse trabalho com uma prece. E aí vamos ver se a nossa querida irmã Ercília pode fazer a prece por todos nós. Um prazer. Então vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos corações, vamos despertando a nossa parte divina, Deus em nós, vamos nos conectando com o Criador da vida, com o nosso Mestre Jesus, com todos os benfeitores que trabalham tanto e incessantemente nas causas do bem. Vamos nos ligando a todos esses amigos, esses irmãos que estão conosco neste momento e vamos fazendo uma grande sintonia, uma grande corrente de amor, de luz, de generosidade, que possamos contribuir com o nosso planeta, com o nosso país, levando a paz, a alegria, levando também o amor, que fazem parte e são o eixo dos ensinamentos de Jesus. E que Ele nos abençoe neste momento em que estudamos os seus ensinamentos. Graças a Deus, muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus, e vamos já fazendo aquele convite para que você possa participar do programa conosco, né? Mais uma vez, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, itens 8, 9 e 10, parábola da figueira que secou, ou parábola da figueira seca, né? Às vezes nós vamos ler aqui
alguns trechos do Evangelho e vamos dialogar, eu e Ercília, sobre esses trechos, né? E às vezes nós não alcançamos algo que está nas entrelinhas e você que está nos acompanhando consegue alcançar. Então, divide aqui com a gente como é que você pode fazer isso, ligando lá para o 11 2457 5011, 11 2457 5011, ou você pode enviar uma mensagem de áudio ou de texto para o WhatsApp 99643 3827. Né? Vou repetir, 11 99643 3827. Outra forma que você tem de participar desse nosso programa aqui é através do facebook.com/TV Mundo Maior. Né? Todos nós que estamos acostumados aqui a acompanhar a programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, sabemos que as nossas emissoras são transmitidas por rádio AM, por rádio FM, TV aberta, TV fechada, TV satelital, aplicativo. Já baixou o aplicativo da rádio e da TV? Precisa baixar. Entra lá na sua Play Store, se você tiver o Android, senão você entra no serviço de busca, né, de instalação de aplicativos do iOS e procura lá, tanto a TV Mundo Maior quanto a Rede Boa Nova de Rádio estão lá, e a um clique você tem acesso a toda a nossa programação. Né? E também transmitimos por YouTube e transmitimos também pelo Facebook. Né? Esse programa, propriamente dito, estará sendo transmitido, ou melhor, está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Mundo Maior, e ali você pode clicar na janelinha deste programa e participar conosco aqui desse estudo gostoso que fazemos todos os dias entre 18 horas e 18h45, mais ou menos. Olha, já tem bastante gente no Facebook acompanhando, né? Luiz Eugênio Lico, Mário Brites Mendieta, quem está conosco também é Adriane Nani, Renato Heinrich, acho que é esse o nome. Se eu falei errado o seu nome, você me desculpe, viu? Você está falando de Santa Helena, no Paraná, Lago de Itaipu Binacional. Está dizendo que é perto do Lago de Itaipu. Coisa boa, está muito bem colocado. Nádia Oliveira vai dando seu boa noite, assim como a Paloma Souza, a Ana Maria, que fala de lá de Belo Horizonte. Uai, coisa boa, os mineiros sempre ligados na programação da TV e da rádio. Rosa Silva, Neuza Maria de Almeida, Ângela Freitas de Souza e mais um monte de gente boa que já entrou em contato com a gente aqui, já deixou o seu abraço. Você que chegou agora, estaremos estudando A Fé Transporta Montanhas, itens 8, 9 e 10, parábola da figueira que secou ou parábola da figueira seca. Essa é uma das parábolas, né, Ercília, que eu penso que durante muito tempo as pessoas ficaram sem entender o que estava sendo trazido ali, né? Porque Jesus chega a se apresentar até como um destruidor do meio ambiente, né? Essa parábola ela é muito interessante. Aliás, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é fantástico, e a parte das instruções aí dos Espíritos, quando fala que a fé ela é a mãe da esperança e da caridade, eu acho lindo isso, né? Bom, eu acho que até um pouquinho antes de falar da própria parábola, a fé que transporta, que move montanhas, né? Então, o que é fé? Fé é um estado de integração entre a criatura e o Criador. Então, é um momento de união que Jesus exemplifica dizendo: eu e o Pai somos um. O que levou um monte de confusão, que ele seria Deus, porque eu e o Pai somos um. E, na realidade, quando nós estamos nessa conexão através da fé, né, isso me integra, me une àquele que me criou, porque dentro de mim existe esse ponto de ligação entre criatura e Criador. Então, a fé, na realidade, a gente deveria se mover no campo da fé, ou seja, se mover integrado, conectado ao Criador. O que nos daria uma segurança muito maior para enfrentar as dificuldades da vida, e nós talvez não entendêssemos como tanta a dificuldade, mas como provas, ou seja, convites para a gente passar de ano.
E a montanha, ela também simbolicamente, porque eu entendo a questão da Bíblia de uma maneira simbólica, porque Jesus falou numa linguagem simbólica. Parábola é uma linguagem simbólica. Então, em termos de entendimento, a montanha, ela é a terra que se eleva em direção ao céu. Portanto, é o nosso processo de crescimento espiritual, aquele que nós estamos com os pés na terra, porém nos elevamos em direção ao céu. Então, a montanha, ela tem vários outros simbolismos, mas esse foi o que a gente escolheu para falar, porque ele é o mais evidente, é o mais claro. Então, a fé que transporta a montanha é a fé que me permite fazer essa escalada espiritual que está simbolizada pela montanha, por esse processo que nos eleva em direção simbólica ao céu, ao crescimento espiritual. Quando a gente fala da figueira seca, a figueira estéril, e Jesus radical, como é relatado, e falando dentro dessa linguagem simbólica, porque senão ele de fato seria, como você disse, um destruidor do meio ambiente, o que não combina, né, com o nosso amado mestre. O que é uma figueira, né? A figueira, o que é o figo? O figo é o símbolo da fecundidade. O figo, quando nós partimos a fruta, ele está pleno de sementes. Ele é, portanto, o símbolo da fecundidade. E como símbolo da fecundidade, ele tem por tarefa dar frutos. E nenhuma árvore dá frutos, nenhuma planta dá frutos antes da época. Existe um momento certo. Então, quando o Senhor fala, quando é dito assim, olha, arranca, joga no fogo, para com isso, né? Essa figueira que não dá frutos, ele está falando, né, da perspectiva de um tempo que foi respeitado. E manter alguma coisa que não dá frutos é uma coisa complicada, porque você demanda recursos. O próprio viticultor, o próprio cuidador, né, o lavrador, o que cuidava, a figueira ficava junto da vinha, era um processo, provavelmente, de plantação da época. Ele fala, me dá mais um tempo. Mas acontece o seguinte, já havia sido cuidado. Então, quando chega o tempo, a oportunidade não se perde, mas ela muda de figura. Né? Então, a gente vai encontrar o tempo que foi dado para que a figueira fizesse o quê? Para que ela desse frutos. E aí tem uma palavrinha que eu uso e que muitas vezes os espíritas falam assim, mas como assim, né? Reencarnação, a reencarnação tem que dar lucro. Né? Olha lá a parábola dos talentos também. E dar lucro, o que é que significa? Significa que você recebe um financiamento, como diz a parábola dos talentos, é um financiamento altíssimo, né? O senhor se ausenta, mas dá 1, dá 2, dá 5, e depois ele volta para ver o que acontece. Você vê que de uma parábola a gente pula na outra, porque elas têm, muitas vezes, uma conotação semelhante. E aí um fala, olha, me deu 5, eu fiz 10, me deu 2, eu fiz tanto, e me deu 1 e eu enterrei o meu talento. Ou seja, eu não dei fruto. E ele também, o Senhor é descrito de uma maneira radical, né? Servo mau, servo infiel, essa coisa toda. E tem que dar lucro, tem que para a reencarnação plenamente, aspas, financiados, com todas as oportunidades de crescimento, de evolução, para darmos conta do nosso projeto reencarnatório. Ninguém chega aqui desamparado. Né? Ninguém reencarna sem um projeto reencarnatório muito bem elaborado. André Luiz coloca isso muito bem, claro, em Missionários da Luz. A gente reencarna com tendências que deverão ser transformadas em qualidades, ou seja, dar frutos. A tendência já sinaliza o que a gente veio fazer aqui. Então, a figueira, qual é a obrigação da figueira? É figo.
Não foi pedido que ela desse maçãs, mas que ela cumprisse o seu papel, né? E à medida que na existência nós nos perdemos do foco, nós perdemos o foco da nossa existência, nós estamos deixando de dar frutos. E será que... Mas a gente tem a eternidade para evoluir. Na realidade, a gente reencarna em grupos. Grupos que têm uma tarefa semelhante, famílias que têm um projeto semelhante, um auxiliando o outro na tarefa do crescimento, um assistindo o outro na tarefa do crescimento, ou seja, de dar frutos, né? Mas nós não podemos ter a pretensão de que, como espíritos eternos, nós tenhamos a eternidade e o mundo vai ficar esperando. Os nossos grupos de apoio vão ficar esperando. Então não adianta ser uma figura bonita, né? Uma figueira bonita, uma pessoa brilhante, como diz o texto, um grande orador. Ele tem que dar de si. Ele tem que trazer de dentro de si o significado, o fruto, né? E no caso da figueira, o figo, ele é pleno de sementes. Um figo, né, símbolo da fecundidade, ele daria milhares de figueiras, milhares de frutos. E esse é o objetivo, que a gente tenha esse trabalho de autotransformação, de autoconhecimento, da transformação interior, e que a gente dê frutos e frutos em abundância. Então, a parábola da figueira, ela vai por aí. Tem o financiamento, tem a oportunidade, aquele que cuidava da figueira, mas ela não reagia, ou seja, a vida está cheia de apontamentos, mas a figueira não reagia. Então, essa atitude que você fala que Jesus parece antiecológico, então corta e joga fora, né? Mas que na realidade o seu tempo, esse conjunto de oportunidades chegou ao fim. Agora pode começar, mas de um outro jeito, né? É onde entra muitas vezes o sofrimento, a frustração, que apontam para quê? Para que cada um olhe para dentro de si próprio, veja suas possibilidades, seus talentos adormecidos, as suas possibilidades de interação, de crescimento, de amor, de generosidade, de empatia, que são os frutos que a gente pretende neste momento aí do início da nossa caminhada evolutiva. Muito bem, a Ercília já deu uma bela adiantada aí no item 8. De qualquer forma, vamos ler, né, para as pessoas que estão acompanhando conosco. Então, vamos lá no item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Cília, você fez uma ótima explanação, né, acerca da figueira e do figo, e uma coisa que eu estava me recordando aqui também é que o figo, como você disse, é um fruto de grande capacidade de alimentação, né, de nutrientes que traz em si, vitaminas, sais minerais e que tais, né? E era muito comum, e durante muitos anos foi, hoje não tanto, né? Os viajantes, principalmente quando atravessavam o deserto, eles levavam na gibeira ali, eles levavam os figos desidratados, né? Porque os figos
eles não... Desidratados, eles não apodreciam. E era uma fonte rica de alimento. Então, o Cristo, quando se utiliza do figo, ele traz todo este conjunto de simbolismo que há por trás da fruta, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta acerca desta montanha aqui, né? Nós estamos falando de fé, né? Eu tenho fé em Deus, tenho fé em Jesus, tenho fé na minha família, tenho fé no meu governante, mas não tenho fé em mim. Essa montanha de problemas, ela se locomove ela some, ou seja, ela dá fim, se uma vez que eu não tenho fé em mim? Pois é, então não é fé. Porque a fé, ela parte do autoconhecimento, da sua possibilidade, é alguma coisa que nós já temos que ter mais elaborada, não é fanatismo, é bem diferente de fanatismo. Fanatismo é uma alienação. Um fanatismo muito acentuado, ele pode, inclusive, levar a uma doença mental, a uma cisão da personalidade. Então, a fé, ela é uma espécie de certeza. Uma certeza de que, se um determinado problema surge à minha frente, eu tenho condição de, na minha conexão com o Pai, com o Criador, receber a inspiração, ter o apoio que eu preciso para mover essa montanha, né? Lembrando que montanha é sempre um processo que é meu. É o meu processo de crescimento espiritual. É a minha elevação em direção à visão espiritual da vida. Então, se eu tenho fé no outro, essa fé não é minha. A minha parte do meu autoconhecimento, da minha autoconfiança e desta conexão. Eu e o Pai somos um. Eu não estou aqui para pedir que uma figueira dê frutos fora da sua época, porque tudo tem o seu tempo. Porém, Jesus jamais se enganaria de dizer, deixa eu ver se tem uma figueira fora do tempo. Né? O que ele foi buscar? Um exemplo. Na verdade, ele foi buscar um exemplo de como nós precisamos dar frutos, né? Como nós precisamos semear, como nós precisamos levar adiante. E o figo, ele tem realmente essa capacidade nutritiva, esse açúcar, né? Esse doce, o mel de figo é uma delícia, né? E essa figueira, esse fruto que é levado pelo deserto, aliás, era a árvore, uma das árvores simbólicas, né? De Israel, então uma árvore importante naquela época. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de fé, sou eu e Deus. Oração é uma forma que pode facilitar a minha conexão. Mas falou em fé, sou eu e Deus. E quanto mais autoconhecimento, quanto mais autoconfiança, não arrogância, mas autoconhecimento, conhecimento das nossas fragilidades, conhecimento dos nossos medos, mas também conhecimento das nossas possibilidades. Quanto mais eu conheço de mim, eu conheço de Deus. A chave do conhecimento, da regra, da lei, desse mundo muito maior que a gente pega uma beiradinha ali, né, que ainda somos muito pequenos para conhecer a magnitude dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas é como se a gente pegasse um fiozinho da meada e será trabalhado no decorrer das reencarnações sucessivas. Então, acho que fé é sempre isso. Como é que eu estou na minha relação com Deus? Senão, o que acontece? Me acontece alguma coisa ruim, e eu digo que foi a vontade de Deus, ou Deus me castigou, e eu revelo que Deus eu tenho, que Deus eu conheço, e que eu entendo por Deus. É o Deus punitivo, é o Deus que precisa de agradinhos, né? Ou ele apenas nos fortalece, tem essa centelha divina dentro de cada um, e isso nos move nos nossos testes de crescimento espiritual. Quando nós nos recusamos a dar frutos, quando nós encruamos na reencarnação, quando nós nos perdemos na fantasia do poder, do egoísmo,
da raiva, da vingança, da descrença em relação a si próprio. Essas questões que a gente vai vendo, então nós estamos precisando do quê? Buscando o quê? O sofrimento. Deus está fora disso. Ele já nos dotou dele próprio, né? Não poderia ser melhor. Muito bem. Ou seja, precisa ter fé, né? Fé em você. Você é um espírito... você é filho de Deus, irmão de Jesus. Só isso já te coloca, né, num patamar extraordinário. Então, é preciso... Até porque, né, Ercília, nós somos uma centelha divina. Então, se você não ama a si, você não ama a Deus. Você precisa confiar em você, porque senão você não confia na partícula de Deus que está em você, né? Nessa centelha divina. Bom, vamos falar aqui de alguns queridos irmãos que mandaram o WhatsApp para a gente. A Jeane, ela que é de Uberaba, vai dando o seu boa noite. O Gonzaga, que é de Ubá, também em Minas Gerais, está dizendo que está vibrando pelo bom andamento do programa e manda um abraço para você, Ercília. Obrigada. O Ivanir, ele nos diz aqui, boa noite, amigos, vamos aos estudos dessa doutrina maravilhosa, e é maravilhosa mesmo, Ivanir, você matou a pau quando disse doutrina maravilhosa, porque é isso mesmo, né? E de Uberaba também, sempre presente na nossa programação, a Isis e a dona Elza Caetano, que é uma jovem de 92 aninhos, e ela pede para a gente mandar um abraço para ela, um abraço e um beijo, Elza. E não só para você, que é uma jovem de 92 aninhos, mas também a Isis, que é a sua filha. Um grande beijo no coração das duas. Né? E o nosso beijo meu também. Isso, exatamente. E a Ercília também mandando seu beijo. E de lá de Goiânia, Goiás, o nosso querido Daniel, ele pergunta assim, né? Desviar das tarefas espíritas redentoras para melhorar de vida seria secar a figueira? Ele está fazendo essa pergunta para nós. Isso. Então, vamos ver a primeira parte da frase dele. Desviar das tarefas espíritas redentoras para melhorar de vida seria secar a figueira? Então, vamos lá. Desviar das tarefas redentoras. Uma coisa não exclui a outra. Nós somos filhos de Deus onde quer que nós estejamos. O trabalho é necessário. O que acontece? Nós precisamos buscar a integração neste momento que nós vivemos, nesse recorte da nossa evolução, que é a reencarnação. A reencarnação é um recorte, né? É uma etapa do processo de crescimento, de evolução, e que envolve, sim, o trabalho material, buscar uma boa vida, uma boa escola, uma família que tenha condição de ter uma condição de segurança. Todos nós temos direito a isso, afinal somos filhos de Deus, por que não? Né? Agora, isso não necessariamente exclui a pessoa da oração, da leitura, do evangelho no lar. Né? Quando nós nos perdemos dessa caminhada, quando nós saímos da visão de crescimento espiritual e ficamos presos a uma questão de material, de busca exclusiva material, isso perde o significado. Né? Porque nós perdemos o eixo, né? o entendimento daquilo que nos move, daquilo que nós viemos fazer aqui. O trabalho também é redentor. Ele organiza, ele te obriga a se preparar, a ter paciência, tolerância, estratégia. Né? Então, o trabalho é importante. Agora, isso não implica se desviar de compromissos que a pessoa tem adotado. No caso dele, ele diz das tarefas redentoras do Espiritismo. Mas poderia ser na Igreja Católica, poderia ser nos nossos irmãos evangélicos, onde ele achar a oportunidade, onde ele tiver afinidade para fazer o bem e para fazer a sua caminhada evolutiva. Então, uma coisa não exclui a outra. Muito bem. Até porque nós estamos na matéria, né, meu irmão? Então, acho que o grande trabalho nosso não é fugir das questões espirituais, né, e nem das questões materiais. Nós estamos na matéria, então nós precisamos da matéria,
precisamos cuidar do espírito. Fazendo as duas coisas, e é perfeitamente possível fazer as duas coisas, há uma coisa também que precisa ser levada em consideração, que são as etapas de vida, né? Cada um de nós temos a nossa etapa de vida. Alguns anos atrás, Ercília, eu fui à cidade de Uberaba fazer um trabalho, e lá encontrei um senhor que era um avô, e ele me apresentou o seu neto, né? E ele perguntava, ele falava, questão tal do Livro dos Espíritos. O neto era um menino de 6, 7 anos, 5, 6 anos de idade, e ele decorado, ele trazia as questões. Aí, depois da terceira ou quarta vez que esse avô fez isso, eu perguntei para o menino, mas você brinca? Né? Você está assistindo desenho animado? Né? Aí ficaram os dois com uma cara assim. Eu quis deixar bem claro para esse nosso irmão que aquele momento daquela criança não era de ficar decorando o Livro dos Espíritos, né? Era o momento dele viver a etapa infantil, de brincar, de machucar o dedão do pé, ralar o joelho, né? Mas se ele fizer isso, ele está fugindo das suas tarefas? Não necessariamente, né? Desde que haja com lisura, com ética, em todas as etapas da vida. Né? Não tem uma pessoa, por exemplo, que tem um filho pequeno, ela vai ter que cuidar desse filho, não vai poder ficar picotando cartão o tempo inteiro no centro espírita, dando passo o tempo inteiro no centro espírita. O compromisso espiritual dela é com esse filho que ela gerou. Né? Então, é preciso que nós saibamos fazer. Eu gosto de fazer a analogia de uma pizza. Né? A pizza tem 8 fatias, né? Então, a gente precisa ter uma fatia para a espiritualidade, uma fatia para a profissão, uma fatia para a família, uma fatia para a educação, uma fatia para a alimentação, e assim sucessivamente. Se a gente fizer isso tudo, a gente não está desviando dos nossos objetivos em absoluto, até porque a gente não é espírita, a gente não é cristão, a gente não é evangélico só na nossa casa de oração. Aliás, ali é muito fácil ser, né? Onde que a gente tem que realmente ser 365 dias por ano, 24 horas por dia. Né? Tirando um deslize ou outra, afinal de contas, estamos em provas e expiações, né? E cada vez seria melhor que esses deslizes não se dessem. Vamos ler agora o item 9. Né? A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que trariam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Belíssimo texto antes de tudo, né, Ercília? Seguramente é um texto que mostra bem o que é esperado de cada um de nós. Não é o verniz, é a essência, né? Não é a fala, é a vivência, é o exemplo. E voltando à questão do nosso amigo que perguntou do trabalho, é a maior oportunidade de mostrar os conhecimentos espíritas através de uma vivência honesta, produtiva, serena, empática, acolhedora, né? Que é um lugar mais apropriado para mostrar que é um cara honesto,
organizado, né? Então, o trabalho, na realidade, ele é uma bênção, né? Porque nos dá a oportunidade desse autoburilamento, né? De exercermos a paciência, de vencermos, muitas vezes, a nossa procrastinação. Então, eu acho que nós estamos aqui para sermos produtivos, né? Para darmos frutos. E não adianta falar bonito, porque se a gente falar bonito aqui, e logo depois de um quarteirão, nós não exercitarmos, né, nós não exemplificarmos aquilo que nós estamos falando, nós somos uma pessoa que lê um texto, mas que não passamos emoção, sentimento, nós não colocamos verdade. Aquilo é uma fala da boca para fora, mas ainda não nos tocou internamente, né? Então, o símbolo da figueira, e ele é justamente, da mesma forma que a montanha, a árvore também é um símbolo da vida. Aqui tem a raiz na terra e cresce em direção ao céu. É como a linguagem simbólica é descrita. Então, uma parábola, um símbolo, seja ele qual for, ele pode ser reinterpretado eternamente. Porque nós vamos projetar no símbolo o conhecimento que nós vamos adquirindo. Então, eu vou olhar, um dia eu vou estudar a figueira de novo e vou ter vou ampliar o meu conhecimento sobre a lição de Jesus. Esse é o ponto mais bonito que eu acho da linguagem simbólica. Ela é eterna e ela é sempre interpretada de acordo com o nosso crescimento. Daqui a 1000 anos, nós vamos interpretar essa parábola com os conhecimentos que tivemos adquirido até então, essa linha toda de crescimento. É isso aí. Eu lembrei também, lendo esse trecho 10 aqui, eu me lembrei de um acontecimento que se deu comigo na cidade de Atibaia, alguns anos atrás, né? Eu fui, alguns bons anos atrás, trabalhava na TV Cultura, fui cobrir uma festa do morango, né, que tem lá em Atibaia. E aí tinha uma série de vendedores, né, de criadores, melhor dizendo, de agricultores que estavam levando seus morangos para venda ali, né, para fazer negócios, né? E eu me lembro que tinha uma barraquinha com os morangos bonitos, morangos grandes, brilhantes, né? Aquele morango que realmente você olha e saliva, né? E do outro lado tinha uma banquinha com um rapaz vendendo os morangos mirrados, aqueles morangos pequenininhos, sem muito brilho. Só que o preço do morango mais feinho, entre aspas, era praticamente o dobro do morango bonitão, né? E aí um comprador chegou e falou assim: mas por que você está vendendo morango nesse preço? Do outro lado, os morangos lindos, metade do preço desse aqui. Aí o proprietário da barraca, né, o criador desses morangos ditos feios, falou: olha, só que eu te digo uma coisa para você. Os morangos que ele compra para a família dele, ou melhor, os morangos que ele... isso mesmo, os morangos que ele compra para a família dele, ele compra comigo. Porque os meus morangos são morangos orgânicos. Eles não crescem tanto, nem ficam tão bonitos, mas você não precisa sequer lavá-los, porque ali não há veneno, né? E isso tem muito a ver com o caso em questão. Nós vemos muitas pessoas, né? Como diz no Evangelho, os que dizem Senhor, Senhor, muitas pessoas que estão ali o tempo inteiro aparentando aquela figura de paz, de amor, de conhecimento das verdades de Deus e do Cristo, mas que, em verdade, os seus frutos não são tão doces, né? Ao passo que nós vemos aí algumas criaturas sem brilho, né? E que agem na calada, né? Não deixam que a mão direita veja o que faz a esquerda, né? Se preocupam não em aparentar, mas se preocupam em ser, em fazer. São ativos e não estão preocupados, muitas vezes, em provar nada a ninguém. Afinal de contas, são ótimas árvores que dão bons frutos e as pessoas os procuram para se alimentarem destes frutos. Vamos agradecer aqui alguns irmãos queridos
que estão conosco. O nosso Bruno Graff está sempre presente, deixou uma mensagem grande aqui, depois eu vou ler com muito carinho, meu irmão. A Diana Assis, ela que é de Caicó. Caicó fica lá no Rio Grande do Norte. A Nilza Lima, a Rogéria de Carvalho Costa, que é de Várzea Alegre. Você sabe onde é que é Várzea Alegre, Cília? Não faço ideia. Nem eu, mas acabei de descobrir, é do Ceará. Então, os nossos irmãos cearenses estão sempre ligados aqui. Um grande abraço a todo mundo de Várzea Alegre e aos nossos irmãos cearenses. Sérgio Trindade também está conosco, assim como Maria de Fátima Rufino vai deixando o seu boa noite, a nossa querida amiga e irmã Deise da Cunha Manzano. Inês Timóteo, Ercília, que bom ver você, sua linda. Boa noite. Boa noite, um grande beijo. Também é uma grande felicidade a gente estar junto nessas oportunidades aqui na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Que maravilha. Obrigada, querido. Um beijão para você. E o Sérgio Luzardo, ele é lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, que é outra terra linda e só, mais fria que só, né, Ercília? É. Essa é gelada também. Vamos ler aqui, meus irmãos, agora o último trecho do nosso estudo da noite, que é o item 10, né? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais, de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda a parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam-se do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Eu gosto muito, Ercília, de fazer uma analogia, né, especialmente quando eu leio esse trecho do item 10, né, de uma árvore que é atacada por uma... O nome não é esse, né, mas é como popularmente se conhece, por uma trepadeira, né, que são aqueles ramos que vão tomando conta da árvore e vão sufocando, tirando-lhe inclusive sol e os nutrientes, uma vez que são espécie de vampiros dessa árvore, e muitas vezes essas árvores acabam por secar e cair mesmo, né? Os médiuns, quando entram na idolatria, no orgulho, na vaidade, na mediunidade paga, eles estão se deixando envolver por essas trepadeiras, vai por assim dizer, né? Eu acho que esse texto, esse finalzinho, né? E os deixará tornarem-se a presa de maus espíritos, na realidade, é permitir que a pessoa vivencie aquilo que está criando. E que nesse momento em que se desvia daquilo que veio fazer na Terra, do seu projeto reencarnatório, quando isso é deixado de lado e a pessoa se entrega a outro tipo de vida, quando renega o que veio fazer aqui, e veja que a figueira, ela leva algum tempo, inclusive é dito, olha, não pode comer o fruto da primeira leva, nem da segunda, quer dizer, tem que ser na época mais apropriada possível. Então todas as oportunidades são dadas.
Quando a pessoa recusa todas as oportunidades, ela mergulha no campo do sofrimento. E esse sofrimento é aquilo que ela criou para si própria e que vai levá-la a, em algum momento, e aí sim ela está vulnerável a essas questões espirituais, né, junto aos espíritos desequilibrados, ainda menos esclarecidos, ela vai até num determinado momento de sofrimento, até que ela queira, de fato, retomar a sua caminhada de evolução. Ela vai, talvez, demorar um tempo, vai chamar isso de sofrimento, pode até dizer Deus me abandonou, mas ela, na realidade, deixou de cumprir com o seu compromisso reencarnatório. E, às vezes, a gente olha uma existência, mas precisamos ver as existências anteriores. Então, é hora de cortar a figueira, jogar e ela buscar um novo momento para poder frutificar de fato, com convicção. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, queridos irmãos que participaram desse nosso estudo. Chegamos aqui ao final dele, né? E como sempre fazemos, nós vamos convidando você, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos e sentir nesse instante aquela presença amiga do irmão espiritual que vem ter conosco. Este irmão que nos conhece e que sabe das nossas potencialidades. Nesse instante, nos envolve com tanto carinho que uma verdadeira renovação celular em nosso organismo se dá. Mas, principalmente, que esta luz e que este amor, que esta companhia deste irmão possa trazer condições de termos os melhores pensamentos, alegria de viver e a fé verdadeira em nós, em nosso próximo e em nosso Pai. Este irmão querido também cuida, por intermédio das vibrações de amor, da asepsia dos nossos lares, para que em nossas residências encontremos um pouso seguro para a nossa indumentária física e um ambiente de aprendizado para nós, espíritos. Pedimos amor, que também cuidem daqueles que coabitam conosco, para que também recebam em seus corações e mentes este bendito Evangelho. E nos tempos que vivemos, todos nós, nesse instante, podemos nos lembrar de um irmão, de uma irmã, que está passando por um momento difícil, de dor, de solidão, de medo. Não importa qual seja o momento, nesse instante, nós vamos imaginando a figura amiga do Cristo abraçando esse nosso irmão, essa nossa irmã, cuidando do psiquismo dessa criatura amada, para que ele encontre forças para vencer seus desafios e perceber as portas que se abrem, porque elas sempre se abrem. Senhor Jesus, nós também vibramos nesse instante, com muito amor e gratidão, as melhores energias para envolver os nossos irmãos e irmãs que trabalham na área da saúde, não só médicos, enfermeiras, mas todos aqueles que estão debruçados nesse instante da pandemia, a minimizar as dores dos seus irmãos de caminhada, neste momento de grande aprendizado para todos nós. Nossa mais profunda gratidão a estes irmãos e irmãs. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Graças a Deus. Muito obrigado, Ercília. Uma ótima noite para você. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijão para os nossos amigos que estão aí na nossa sintonia, que estão conosco nesse momento de tantas vibrações positivas. E a você, meu querido amigo, meu grande abraço, meu carinho, a você e toda a família. Fiquem com Deus. Muito obrigada.
Obrigado, querido irmão. Um grande abraço a você também, toda a família. Boa estada aí. Né? E a você que nos acompanhou, um grande beijo no seu coração. Que a sua noite seja uma noite iluminada, que você possa fazer as melhores visitas espirituais possíveis, os melhores cursos da espiritualidade e que amanhã o seu coração esteja vibrante com Jesus. Um beijo no seu coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.